Gente, o que me deixou de queixo caído hoje foi observar o comportamento da Rede Globo, com indícios fortíssimos de que eles desembarcaram de uma vez por todas do desgoverno do ladrão de 9 dedos. O discurso do governo é que está jogando dentro das regras, cumprindo o arcabouço fiscal. Mas a conta não fecha. Meus amigos, a Globo está fazendo uma série de ataques, assim, sistemáticos, criticando o Lula e o seu desgoverno. Eles estão detonando geral. O que é que está acontecendo para a Rede Globo, que sempre dava um jeito de passar o pano, de encobrir as maracutaias do desgoverno, agora de repente resolveu jogar tudo no ventilador? Companheiro Xi Jinping, se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. Para mim, não faz o menor sentido trazer alguém da China para ajudar a gente a regulamentar rede social. Gente, quando a Globo pula do barco, dificilmente o sujeito resiste. Sabe quem foi a única pessoa que eu vi que resistiu e sobreviveu às críticas da Globo? Foi o presidente Bolsonaro. Dilma não sobreviveu às críticas da Globo. Dilma foi empichada. Collor de Mello não resistiu às críticas da Globo. Foi empichado. Lula agora vira o alvo de críticas da Globo. Acho que eles estão querendo a queda do ladrão de 9 dedos. Tudo que o Brasil não precisava é ter sua primeira-dama enquadrada pelo Xi Jinping, ninguém menos que o Xi Jinping, foi o que aconteceu. Preste só atenção, como de repente a Globo passou a fazer críticas sucessivas. Sucessivas, é uma crítica atrás da outra. Começo colocando aqui o comentário de um jornalista aqui, que eu não sei nem o nome dele. Preste só atenção. Para mim, não faz o menor sentido trazer alguém da China para ajudar a gente a regulamentar rede social, pela razão de que a China não permite liberdade de expressão. As redes sociais da China são todas controladas. Algumas redes sociais simplesmente não podem funcionar. E qual seria o aconselhamento que um representante do governo Xi Jinping poderia nos dar nesse sentido? Ele está dizendo isso aqui é porque mais cedo o Lula deu um verdadeiro tiro no pé. O Lula perdeu a cabeça e, em uma entrevista, afirmou categoricamente para todos os jornalistas que ele ele pediu para o Xi Jinping mandar uma pessoa da confiança dele para vir ao Brasil para articular, junto com o Lula, a censura nas redes sociais, mais especificamente no TikTok. Olha o tiro no pé que o Lula deu. É mais uma daquelas falas consideradas como sincericídio que nem o Sidônio conseguiu controlar o Lula e evitar o vexame. Companheiro Xi Jinping, se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. E aí a gente já pediu. Não é só o TikTok, a questão digital, a questão das redes sociais, da internet como um todo. Olha o que o Lula tá fazendo. A articulação dele pediu para o ditador da China, que é onde existe um dos maiores sistemas de controle de informação do mundo. O Lula foi pedir ajuda para o Xi Jinping para implantar aqui no Brasil o mesmo sistema de controle de informação. Lá na China, só sai a informação que o governo quer. Olha o que o Lula está preparando para o Brasil. Olha o que ele foi fazer que não deveria ter vazado. E por que a Globo, de repente, mudou de lado? Será que a Globo já percebeu que se o plano do Lula for em frente, eles também vão acabar sendo censurados em algum momento? Vamos ouvir o restante da fala do ladrão de 9 dedos, depois eu volto lá no comentarista da Globo. Deu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, sabe que nós temos que regulamentar. Não, regulamentar é outra palavra, porque na prática o que vocês querem, Lula, é censurar. Quem não lembra, gente? Quando o Lula não tinha o controle ou o apoio da Globo, ele queria regular a televisão. Agora que a Globo estava apoiando ele esqueceu a regulamentação de TV
e partiu para cima das redes sociais, porque nas redes sociais a esquerda perde o debate. Observem o padrão. Sempre que há um espaço onde a esquerda não tem hegemonia, eles querem controlar, eles querem regulamentar, eles querem censurar, eles querem destruir. É só a Rede Globo começar a bater no Lula agora, que daqui a pouco eles vão também vir aí com um plano mirabolante de regular a televisão também. Sabe que nós temos que lamentar. Não é possível a gente continuar, sabe, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Tá aí, ó. Ele vai mandar uma pessoa. Aí, gente, é que o militante da Rede Globo caiu em si. Me parece que ele percebeu o plano extremamente perigoso que o Lula está articulando com uma das maiores tiranias que existem aí no mundo. Será, gente? Será que agora caiu a ficha da turma da Rede Globo? Que poderia nos dar nesse sentido? Se for para fazer aqui o que se faz lá, haverá, digamos, a ditadura dos conteúdos compartilhados pelas redes sociais ao gosto do governante de ocasião. Não acho que seja um bom aconselhamento. Agora, se me permite, Marcelo, eu estive na China em 2014 para fazer uma série especial para o Jornal da Globo e para a Globo News, no início da gestão do Xi Jinping. Você não imagina como essa missão jornalística foi precedida de muito trabalho para a gente compreender como a gente deveria submeter quase tudo ao governo chinês, qual é o roteiro, quais são as perguntas, quais são os entrevistados. Nós tivemos que remunerar um guia chinês que fala português para nos acompanhar o tempo todo, pagando hospedagem, pagando alimentação, para ele ficar do ladinho vendo o que a gente estava fazendo. Quando a gente visitava alguma universidade, alguma usina de energia, era uma solenidade. A gente não é governo, jornalista. A equipe toda sentada de um lado da mesa, do outro lado da mesa, os anfitriões, para debater previamente. O que vocês vão fazer aqui, de que jeito, o que vocês pretendem, com quem a gente, então, deve se entender. É difícil. Rapaz, o que deu na Rede Globo? Perceberam? Eles estão percebendo. Rapaz, o Lula está indo longe demais com esse plano aí de fazer essa parceria com o ditador da China. Olha, gente, todos os programas da Globo News, todos eles, os especialistas, eles têm lá os comentaristas políticos, não teve um que ficasse do lado do Lula nesse episódio. E, gente, é uma propaganda massiva contra o Lula. Eu acho que eles estão querendo a queda do Lula. Daqui a pouco você vai ver esses comentaristas, algum deles vai ser o primeiro a dizer o seguinte: está na hora de fazer o impeachment do Lula. Daqui a pouquinho vocês vão ver isso. Tudo que o Brasil não precisava é ter sua primeira-dama enquadrada pelo Xi Jinping, ninguém menos que o Xi Jinping, foi o que aconteceu. E o relato dá crédito aqui a André Sadi e ao Valdo Cruz. Tem sido visto, as atitudes da Janja, elas causam, sim, um desconforto enorme dentro do governo. E por isso que a gente vê cada vez mais relatos desse comportamento. Mas agora é uma questão diplomática, como teve recentemente no G20, quando ela está com Elon Musk. Ela ataca de forma, num evento paralelo do G20, que acaba, um ataque tão contundente que acaba ofuscando o início do G20, e tendo que o próprio presidente Lula desautorizar a primeira-dama. Então, ela presta um desserviço principalmente ao governo Lula quando ela faz isso. E essa é a percepção, não é minha, é de dentro do governo, tá? É de dentro do governo. Com quem a gente conversa tem uma história para relatar da Janja, mas agora ela foi numa situação extrema, fazendo uma crítica direta, cobrando onde ela não poderia falar. Aí, me diga, você viu algum comentarista da Globo saindo em defesa da Janja? E mais, o que me deixou chocado, gente, foi ver essa matéria bem aqui da Rede Globo detonando o Lula por causa da inflação, do preço descontrolado das coisas no Brasil que não param de crescer.
Quando a Globo começa a soltar esse tipo de conteúdo, responsabilizando o governo pela carestia, assim, que explodiu no Brasil inteiro, sobretudo na cesta básica, gente, para mim isso aqui é o maior indício de que eles estão querendo a queda desse desgoverno. Preste só atenção, essa matéria passou na Globo, repito, tá aqui, ó, o logotipo da Globo News. Eu tive que assistir isso aqui mais 2 vezes, porque eu não estava acreditando que isso aqui saiu da Rede Globo. Se gastar mais do que ganha, vai se enrolar. A regra vale no supermercado. Ah, gente, corta muita coisa, né? Corta muita coisa que não deveria adquirir, porque senão o orçamento vai embora. É a mesma lógica que guia as contas públicas. Mas no caso do governo federal, as despesas estão crescendo rápido demais. A receita não acompanha o ritmo. Há um alerta de desrespeito às regras fiscais. A desconfiança dos investidores afeta o câmbio, valoriza o dólar, o que pressiona a inflação. O desarranjo fiscal tem reflexo direto no carrinho de compras. A alimentação sempre foi o principal item do meu orçamento. Sempre pesou muito. Tem que tirar a carne. Não dá mais pra gente. O tomate subiu muito. Agora não é mais marca, é o preço. Uma cartela de ovos com 30 custava entre 18 e 20 reais. Hoje já passou de 25 reais. No menos de 20 a 30% está tudo mais caro. Para segurar os preços, o Banco Central sobe os juros da economia. A alta da taxa Selic impacta na dívida pública e vai ficando cada vez mais caro financiar esse endividamento. Ou seja, é um ciclo vicioso. Fala-se no crescimento do estoque da dívida como proporção do PIB da casa de 13, 14 pontos percentuais, só que saindo já de um patamar elevado. Não é que a gente sai de um patamar super baixo. Por todos os lados que a gente olha, pelo nível de endividamento, pelo crescimento do endividamento, pelo aumento da rigidez orçamentária, são muitas fontes de preocupação que elevam, obviamente, essa percepção de risco fiscal. Quando você tem essa desconfiança, os juros precisam ser mantidos por mais tempo, mais elevados. Como tem parte da dívida que é atrelada aos juros mais altos acabam aumentando a dívida pública, que aumenta a desconfiança do investidor. Aumenta o câmbio, aumenta a inflação, aumenta os juros. Vira quase que uma bola de neve negativa para a economia nesse sentido. O discurso do governo é que está jogando dentro das regras, cumprindo o arcabouço fiscal. A dinâmica das despesas obrigatórias tem que caber dentro do arcabouço. E o arcabouço tem a sustentabilidade de médio e longo prazo. O presidente Lula não abrirá mão da responsabilidade fiscal. Mas a conta não fecha. No radar dos economistas tem as inconsistências do orçamento, a previsão de receitas acima da realidade e despesas subestimadas, os dribles no arcabouço, gastos fora da meta fiscal que disfarçam rombo, porque não entram oficialmente no cálculo do orçamento. Aí, gente, eu acho que não preciso dizer mais nada. A reportagem termina responsabilizando diretamente o Lula pelo desastre que nós estamos vendo aí acontecer na nossa economia. Se você acha que nosso trabalho é importante, quer que a gente continue combatendo a esquerda, trazendo a verdade, defendendo os nossos valores, se você sentir no seu coração que o nosso trabalho aqui é de verdade, que a gente merece continuar, nos apoie. Contribua pelo Pix aqui, qualquer valor, qualquer quantia, ou então se torne membro do canal aqui embaixo. E se você não quiser contribuir pelo Pix, não quiser se tornar membro, colabore se inscrevendo se você não é inscrito ainda, colabore compartilhando, colabore divulgando, colabore deixando seus comentários, enfim.